Eu até achei que o Zico estivesse metido nisso. Mas depois de uns anos, eu vi o Zico dar uma entrevista e, inclusive na entrevista, ele falou: ó, aquele que duvidar da minha palavra e achar que eu tô falando aqui não é verdade, pode ligar pro programa, pode vir que a gente vai discutir isso. Aí você botou Ninguém se apresentou, ele tem razão. Então, ou seja, o que eu pensei dele, eu tava enganado. Foi do Zagallo. Foi do Zagallo mesmo, América, esses merda que tinham lá na época. Você acha que se você tivesse lá do lado do Ronaldo, o Ronaldo ficou estressado, deu aquela coisa de convulsão e tal. Se você tivesse lá pra dividir a resposta, que tava muito em cima dele, talvez a gente tinha ganho. Na verdade, isso é muito difícil de dizer. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse lá, eu poderia estar ajudando em alguma coisa. Não sei se a situação do Ronaldo, sim, mas da seleção ali dentro do jogo, eu poderia ter ajudado. Não vou dizer pra você que a gente não ia perder. Nada é certeza, né? A gente fica imaginando. É muita hipocrisia. Mas eu ia tentar fazer o melhor ali. Em 2002 foi decisão só do Felipão, né? De falar assim, não quero. Pelo que eu sei, foi, né? Ele bancou, porque tá todo mundo pedindo, ele falou, não quero Romário. Né? Teve uma história aí que fui no hotel, fiquei com a mulher, uma aeromoça. Teve Tudo até mentira. essa história aí. Na verdade, eu acabei não sendo campeão e não comendo a mulher, porque não foi porra nenhuma, não. Essa foi a parada. Eu perdi 2 vezes. Essa aqui você tá dando uma de humilde. É você que... Ele era bom, Raimundo era bom. Era bom? Era. Você também. Me superava nessa parada. Eu tô sentindo muita verdade nessa aí. Uma das suas maiores frustrações é a maior. Eu não ter ido pra Copa de 98, você ficou muito mal. Cara, fiquei bem puto. Eu poderia ter disputado aquela Copa de 98, poderia ter disputado também, na minha concepção, 2002. a de 2002, e poderia ter disputado as 2 Olimpíadas, que uma foi o Luxemburgo, foi treinador, e a outra foi o Zagallo. Os caras mancaram ali. Foi mancada? Nessas... Porque dava pra você se recuperar? Dava. Na de 98, tanto dava pra recuperar, que eu tinha passado pra eles que no primeiro jogo da segunda fase, eu já estaria recuperado. E foi o que aconteceu. Eu me lembro na época que eu jogava no Flamengo, se eu não me engano, o Brasil iria jogar contra a Dinamarca. E aí eu acabei jogando Flamengo e Internacional lá no Sul. Assim, um dia depois, ou um dia antes, ou no mesmo dia. Então, assim, eu dei uma prova a eles que eles não confiaram na minha palavra e na minha recuperação. Então, acabou perdendo todo mundo, né? Em 2002, até hoje não foi bem esclarecido a minha ausência, mas eu, teria ajudado bastante a seleção. E essas 2 Olimpíadas, uma foi o Luxemburgo, que disse que o grupo entendia que não caberia uma pessoa acima de 23 anos, tanto é que não levou nenhum. Só levou, Não, levou nenhum, se eu não me engano. Não, só levou abaixo de 23. E aí, na outra, foi o Zagallo, que, como já tinha recalque comigo desde esse jogo lá de 92, jogo que eu te falei, Brasil e Alemanha, foi onde tudo começou, a discussão, que eu não fui mais convocado. E na Copa do Mundo também, em 94, a nossa relação não era das melhores, aí ele aproveitou e acabou não me levando. Mas foi sacanagem do Zagallo? Quem que foi a sacanagem de Cara, 98? eu até achei que o Zico estivesse metido nisso. Mas depois de uns anos, eu vi o Zico dar uma entrevista e, inclusive na entrevista, ele falou: ó, aquele que duvidar da minha palavra e achar que eu tô falando aqui não é verdade, pode ligar pro programa, pode vir que a gente vai discutir isso. Aí você botou Ninguém se apresentou, ele tem razão. Então, ou seja, o que eu pensei dele, eu tava enganado. Foi do Zagallo. Foi do Zagallo mesmo, América, esses merda que tinham lá na época. Você acha que se você tivesse lá do lado do Ronaldo, o Ronaldo ficou estressado, deu aquela coisa de convulsão e tal. Se você tivesse lá pra dividir a resposta, que tava muito em cima dele, talvez a gente tinha ganho. Na verdade, isso é muito difícil de dizer. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse lá, eu poderia estar ajudando em alguma coisa. Não sei se a situação do Ronaldo, sim, mas da seleção ali dentro do jogo, eu poderia ter ajudado. Não vou dizer pra você que a gente não ia perder. Nada é certeza, né? A gente fica imaginando. É muita hipocrisia. Mas eu ia tentar fazer o melhor ali. Em 2002 foi decisão só do Felipão, né? De falar assim, não quero. Pelo que eu sei, foi, né? Ele bancou, porque tá todo mundo pedindo, ele falou, não quero Romário. Né? Teve uma história aí que fui no hotel, fiquei com a mulher, uma aeromoça. Teve Tudo até mentira. essa história aí. Na verdade, eu acabei não sendo campeão e não comendo a mulher, porque não foi porra nenhuma, não. Essa foi a parada. Eu perdi 2 vezes. Qual foi o atacante mais